Estamos em Westminster, a sede do Parlamento em Londres. Sua instituição mais antiga e exclusiva é a Câmara dos Lordes. Aqui, durante muitos séculos e gerações, os membros da alta aristocracia inglesa permanecem agarrados à sua pompa, deveres e privilégios. Atualmente, a líder da Câmara dos Lordes é uma mulher. Aliás, uma mulher negra. Uma pessoa ilustre com uma história extraordinária. Vamos conhecer a baronesa Amos de Brondesbury. Como é ser chamada de baronesa? É muito estranho. Eu ainda tento convencer as pessoas a me chamarem de Valerie. É assim que me sinto mais confortável, porém, esse é de fato o meu título. Alguma vez já ouviu alguém dizendo Baronesa Amos e você olhou ao redor se perguntando quem essa pessoa está chamando? Então, normalmente não me dou conta que estou sendo chamada quando dizem apenas baronesa ao invés de baronesa de Amos. Pois esse é seu nome. Afinal, esse é o meu nome. E, com frequência, eu ouço alguém dizer baronesa e me pergunto, com quem eles estão falando? Você preferia ter nascido na nobreza? Na verdade, não. Eu fiquei até surpresa quando recebi o pedido para me juntar à Câmara dos Lordes. E eu fiquei feliz, porém a surpresa foi maior. O título acompanha o assento na nossa segunda Câmara. Eu vim para cá para trabalhar pelo governo trabalhista e esse item estava incluso no pacote. Agora que você se tornou a líder da Câmara dos Lordes, quais são os seus deveres? Essa é uma pergunta frequente. Os deveres são muitos. Como líder da Câmara dos Lordes, eu presido sobre toda a Câmara. Não se trata apenas de liderar os assentos pertencentes ao governo, apesar de essa ser a maior tarefa, e de gerenciar as negociações e garantir que o governo consiga aprovar suas legislações nesta Câmara. Também é preciso representar os interesses da Câmara no parlamento como um todo. Afinal, nós somos a segunda Câmara e nenhum de nós é eleito. A Câmara dos Comuns é a mais importante. No entanto, há momentos em que esta Câmara sente que precisa se impor no parlamento. Eu tenho tido dificuldades em equilibrar as minhas responsabilidades como ministra do governo e também líder de um setor do governo, com as expectativas que o povo tem e o que ele espera que eu faça em uma segunda Câmara. Tudo nessa Câmara é feito com base em acordos e consenso. Como governo, nós temos uma grande maioria na Câmara dos Comuns. Acontece, porém, na Câmara dos Lordes, nós controlamos apenas 28% dos votos. O Partido Conservador tem 31% dos votos. Há um importante elemento ao qual chamamos de assentos independentes e que somam 27% dos votos, além do Partido Liberal e dos bispos e arcebispos. É por essa razão que, na Câmara dos Lordes, o governo precisa trabalhar com outros partidos e com pares independentes para alcançar um consenso em diversos assuntos. Então, eu suponho que meu trabalho seja o de administradora de relações e de consensos, algumas vezes sendo veemente em assuntos de interesses do governo, mas, na maioria das vezes, trabalhando para chegar a um consenso em diversos assuntos relacionados a tudo isso. Utilizando o seu chamar para atingir essas metas. Eu acredito que uma das razões pelas quais o primeiro-ministro me escolheu para o cargo é que eu sou muito comprometida com a construção do consenso. Há uma série de coisas que eu preciso fazer nesse trabalho. Eu dou voz à questão norte-irlandesa na Câmara dos Lordes. A Irlanda do Norte não tem ministros na Câmara. Esse é um assunto novo para mim e eu tenho aprendido bastante sobre ele nas últimas semanas. Eu dou voz aos problemas no desenvolvimento
por ser um interesse pessoal meu de longa data e também por eu ter me tornado a secretária do Estado de Desenvolvimento Internacional logo antes de vir para esse cargo. E eu também sou Lorde Presidente do Conselho, que é uma outra parte do meu trabalho, consiste em presidir as reuniões do Conselho Privado, realizadas mensalmente com a presença da Rainha, e também em supervisionar o trabalho do Conselho Privativo, que é um pequeno órgão dentro do governo. Quão antiga é a instituição da Câmara dos Lordes? Então, o que acontece é que ela já existe há séculos e é ancorada em tradições, sendo esse um dos motivos pelos quais é tão difícil se chegar a um consenso em relação às mudanças que todos nós, como país, gostaríamos de ver na Câmara dos Lordes. Ela deriva de um grupo de nobres ou lordes que aconselhavam o rei, antes mesmo dos tempos de rainhas, há muitos séculos. Essa tradição veio evoluindo com o tempo. E, além de tudo isso, ainda existia uma boa discussão sobre qual das câmaras possuía a primazia no parlamento. E conforme vimos na famosa disputa dentro do parlamento entre a Câmara dos Comuns e o rei Charles I, e que terminou com a decapitação de Charles I, consequentemente alterando todo o equilíbrio de forças que existia entre a monarquia e entre o parlamento. E esse é um tema realmente importante. Você não é a primeira mulher a ocupar esse cargo, Eu sou a terceira mulher a ser líder. mas certamente é a primeira mulher negra. Sim, sou a primeira mulher negra. Então, qual foi a reação dos lordes, visto que, segundo todos os padrões, essa é a instituição mais conservadora do reino? Então, ela é de fato uma instituição muito conservadora. E digo isso não no sentido político, mas eu quero dizer, No sentido sociológico. sim, pois ela tem muito orgulho da sua história, tradição, cultura, e sempre leva esses pontos em consideração quando pensa no futuro, tentando como instituição equilibrar a tradição com os elementos modernizadores. Essa é uma questão muito complexa para nós da Câmara dos Lordes, pois ela também atinge o equilíbrio de poderes entre a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Já em relação a como eu me sinto tratada desde que eu vim para cá, eu tenho recebido um tratamento muito respeitoso. Eu tenho tido muito apoio aqui e, no geral, eu posso dizer que tenho sido tratada muito, muito bem. Mas, ao mesmo tempo, você veio para aqui porque o primeiro-ministro Tony Blair está conduzindo uma reforma radical, acabando com o sistema hereditário, adotando as indicações vitalícias. Isso foi algo que deixou alguns grupos aristocráticos desse país muito ofendidos. Esse não será um ano fácil. A primeira parte desse processo aconteceu em 1999, quando esse governo chegou ao poder. Quando chegamos ao poder em 1997, uma das nossas principais promessas era acabar com o princípio da hereditariedade da Câmara dos Lordes. Porque nascer em uma determinada família, ao acaso, não torna você um bom legislador. Então, não se trata... Pertencer a uma linhagem nobre não influencia nessa habilidade. Não se trata dos indivíduos, mas sim do princípio. Um dos problemas que tem afetado as tentativas de se realizar uma reforma na Câmara dos Lordes nos últimos 100 anos tem sido a dificuldade de se chegar a um acordo em relação a como essa reforma deveria ser. E nós deixamos claro, quando chegamos ao poder em 1997, que a nossa primeira prioridade era pôr um fim ao princípio da hereditariedade e, ao mesmo tempo, ou logo após isso, estabelecer um novo substituto para ele, pois todas as tentativas de reforma no passado esbarravam nesse quesito. Por isso, colocamos um ponto final a isso.
Então nós fizemos um acordo, pois o governo sabia que todos os seus projetos e leis nesta Câmara sofreriam atrasos se não fizéssemos nenhum tipo de acordo. E esse acordo foi fechado, e nós conseguimos o apoio de 92 pares hereditários. Nós estamos trabalhando em tentativas de encontrar uma saída para isso desde 1999, e a maioria dos hereditários está conosco. Quando cheguei a esta Câmara em 1997, havia 750 pares hereditários. Existiam 1.300 pessoas com o direito de ocupar um assento nessa casa. Esse era um tamanho enorme para uma segunda Câmara. E nós tínhamos um número enorme de pares hereditários. Ao invés de esperarem eles falecerem para reduzir esse número. Exato, pois os assentos dessa Câmara são vitalícios. Esse cargo é para a vida toda. Nós tentamos alcançar algum consenso em relação ao próximo passo que daremos, porém ainda não conseguimos. 3 em cada 4 pares votaram para que a segunda Câmara fosse composta apenas por nomes indicados. A Câmara dos Comuns não conseguiu chegar a um consenso quanto a nenhuma das opções propostas em relação a como a segunda Câmara deveria ser organizada. Por isso, o governo disse: vamos fazer essa pequena reforma em relação ao princípio da hereditariedade. Vamos estabelecer uma comissão estatuária de indicações subordinada ao parlamento e que será responsável por fazer as condições no momento adequado e no número adequado para a Câmara. Essa, normalmente, seria uma competência do primeiro-ministro. E hoje nós estamos ainda esperando para saber quais serão os resultados de toda essa medida. Essa é uma solução extremamente inglesa para um problema extremamente inglês. Sim, uma solução inglesa para um problema inglês. Qual é o aspecto mais difícil das suas atividades cotidianas aqui? O que mais te surpreende aqui sempre que você adentra este edifício magnânimo? Acredito que o fato mais surpreendente seja que um governo com uma maioria tão grande na Câmara dos Comuns precisa fazer acordos e negociar continuamente para que todos os seus projetos sejam aprovados aqui na segunda Câmara. Essa é uma forma da Câmara dizer que é assim que ela trabalha de fato. Mas a realidade é que tivemos um longo período em que os conservadores governaram, o que gera automaticamente uma maioria conservadora, tornando nosso trabalho ainda muito mais complicado. Nós precisamos explicar para o povo inglês que a relação que eles enxergam entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns é decorrente da política e é uma questão política muito séria. Porém, a discussão que temos hoje em relação à reforma da Câmara dos Lordes, que passará a ser composta integralmente por membros indicados, não é para fazer com que a segunda Câmara sirva apenas para fazer com que os comuns mandem. Esse não é o propósito do governo. A população se esquece que nós temos apenas 28% dos votos, que dissemos de maneira transparente nas nossas propostas de reforma que acreditamos que nenhum partido deve ter a maioria e que o primeiro-ministro está abrindo mão de um enorme poder ao estabelecer uma comissão estatuária de indicações. Isso não foi realmente compreendido. Nós precisamos convencer a nossa população sobre o papel importante que a Câmara dos Lordes realiza na revisão e na análise da legislação, mas sem esquecer que a Câmara dos Comuns é a Câmara principal. Essa é a Câmara dos representantes eleitos. É nela onde devem ser travadas as batalhas que dizem respeito às propostas do governo. Mas, atualmente, enfrentamos uma situação em que a oposição diz: se precisarmos lutar, vamos esperar até que essas questões cheguem à Câmara dos Lordes. Você nasceu na Guiana e veio para cá quando tinha... 9. Eu tinha 9 anos. E o que seus pais faziam e por que eles vieram para cá? Meus pais eram professores na Guiana.
Eles tiveram 3 filhos. Eu sou a mais velha e eu tenho uma irmã e um irmão. Meus pais estavam bem cientes durante a nossa infância na Guiana, no fim da década de 50 e no início da década de 60, de que não haviam universidades na Guiana naquela época. Eles tinham grandes sonhos para os seus filhos e, ao menos que todos nós conseguíssemos bolsas em universidades nas Índias Ocidentais, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, eles sabiam que não conseguiriam pagar por uma universidade para nós 3. Essa foi a projeção deles. Meu pai veio para cá em 1961 em busca de um diploma. Quando ele chegou aqui, ele descobriu que a formação que ele buscava não era o que ele estava esperando. Foi então que ele começou a dar aulas aqui. Ele lecionou aqui por alguns anos. Ele sentiu muito a nossa falta e pensou nas dificuldades que teríamos quanto à nossa educação e disse para virmos para cá. Então, a minha mãe se mudou para cá, trazendo 3 crianças em 1963. Então você não recebeu sua educação em um sistema educacional de elite para os padrões da Inglaterra. Você não frequentou o que chamamos de escolas públicas. Não, eu passei a frequentar uma escola primária quando eu cheguei aqui. Foi uma experiência curiosa, pois nenhum de nós foi testado. Eles apenas colocaram a mim e a minha irmã. Meu irmão tinha apenas 3 anos na época, na turma mais atrasada. O que eu percebo é que as turmas eram bem estratificadas. Minha mãe ficou furiosa e foi à escola no dia seguinte. Depois disso, eles nos testaram e eu e a minha irmã fomos para as melhores turmas. Na sequência, eu fui para uma escola de gramática para moças. Eu fui a primeira garota negra naquela escola e minha irmã, 3 anos depois, foi a segunda. E após isso você foi para a universidade, Após isso, eu fui para a universidade. mas não para Oxford ou Cambridge. Não, eu fui para Warwick, onde estudei sociologia. Uma das razões por eu ter escolhido Warwick foi a formação em sociologia de lá. Tinha muitos diferenciais. Era possível estudar as sociologias dos países em desenvolvimento. Era possível estudar a sociologia das relações de raça, das questões femininas e das questões da educação. Eu tive 3 anos maravilhosos lá. O início dos anos 70 foi um período muito marcante para os estudantes de todo o planeta. Eu estive envolvida na conscientização de várias questões envolvendo justiça social e igualdade. Então você já possuía um interesse pela política. Correto. Sempre falávamos sobre isso na minha família. E nós éramos incentivadas pelos nossos pais a adotar um posicionamento e buscar argumentos em relação a tudo o que acontecia ao redor do mundo e a sempre pensar na escala internacional. A pensar no que estava acontecendo em outras partes do mundo, como no Caribe, na América do Sul, na África, enfim, ter uma visão mais ampla. Quando e como sofreu racismo pela primeira vez? Foi durante seus estudos ou posteriormente, quando você passou a lidar com questões do governo local? A resposta para essa pergunta é complexa e eu vou lhe explicar por quê. Muito disso se dá porque, como eu disse, eu fui a primeira menina negra na escola feminina que eu frequentei. Nós fomos criadas em uma região onde não havia muitas pessoas negras. Por isso, apesar de terem ocorrido incidentes quando eu era criança, por exemplo, quando os meus pais moravam em sua primeira casa, havia uma família que morava na mesma rua e que iniciou uma competição, pois não queria que uma família negra se mudasse para lá. Mas nenhuma família quis assinar isso. E existia essa divisão, onde, de um lado, nós recebíamos apoio, enquanto do outro havia tentativas de nos excluir. E eu me lembro bem de ocasiões na minha juventude em que eu tinha muita consciência de todas as minhas diferenças. E eu costumava cantar no coral da escola. Frequentemente, nós íamos cantar no que chamávamos de lares de idosos, onde haviam homens e mulheres que nunca tinham visto uma pessoa negra antes.
talvez na TV, mas nunca em carne e osso. Eles queriam tocar o meu cabelo, a minha pele, por isso eu tinha muita consciência das diferenças naquele tempo. Já em relação ao que eu chamaria de incidentes raciais sérios, houve um caso quando eu estava na universidade, onde, antes das provas finais, eu e a minha irmã e uma amiga sofremos um ataque racista em um pequeno vilarejo, próximo a Warnick. E então, Foi uma agressão física. sim, foi uma agressão física. Eles arremessaram garrafas e também tentaram bater em nós. Porém, nós conseguimos fugir entrando em um ônibus que havia acabado de virar a esquina. Aquilo foi algo horrível, pois eu nunca havia sido agredida fisicamente. E também já cuspiram contra mim nas ruas de Londres, porém isso foi há bastante tempo. Foi há tanto tempo que parece ter acontecido em uma outra vida. De certa forma, a Inglaterra de hoje se tornou praticamente irreconhecível. E acontece que hoje temos diferentes culinárias disponíveis. A diversidade que vemos ao redor de Londres é muito maior. Isso não quer dizer que as comunidades negras e as comunidades de minorias étnicas não enfrentam mais dificuldades. Você se sente como uma representante dessas comunidades por ter alcançado uma posição tão alta na sociedade e no poder? Não sei se é correto dizer que eu sou representante dessas comunidades. Eu não me enxergo dessa forma. Eu não sou uma política eleita, mas dito isso, eu sou sim alguém que tem lutado por justiça e igualdade durante toda a minha vida, e eu carrego comigo essa experiência. E eu quero usá-la no papel que eu desempenho na minha vida pública. E eu nunca me denominaria uma representante de comunidades de minorias étnicas na Inglaterra. Dizer isso seria muito presunçoso. No entanto, eu espero que as experiências que eu tive e aquilo que as pessoas falam para mim e que modificaram as experiências delas sejam um componente do trabalho que eu realizo. Uma outra perspectiva é algo com o qual eu tenho encontrado dificuldades de lidar e que, quanto mais se progride na vida pública, mais invisível você acaba se tornando. Porque nós somos pouco numerosos e você sente que o povo começa a te enxergar como um modelo. Inicialmente, isso não foi algo fácil para mim, pois não era assim que eu me via ou que eu pensava de mim mesma. Porém, é importante que o povo sinta que possui uma ligação com você. Eu tento incentivar os jovens a seguir o meu exemplo. Eu recebo inúmeros convites para discursar em escolas. E quando eu digo isso, eu estou me referindo a minorias étnicas e a organizações comunitárias também. Eu não conseguiria atender a todos esses pedidos, mas eu tento atender a alguns deles para mostrar ao povo que eu realmente ainda me preocupo com eles. No seu primeiro dia no cargo de líder da Câmara dos Lordes, ou na primeira vez em que você participou de uma reunião de gabinete como integrante do governo de Tony Blair, você se lembrou do dia em que cuspiram em você? Na verdade, não. Apenas muito tempo depois. E um dos motivos de eu não ter feito essa conexão imediatamente foi que quando eu passei a integrar o gabinete em maio e me tornei secretária de Estado do Desenvolvimento Internacional, eu fiquei atônita e demorou alguns dias para que eu conseguisse recobrar a minha lucidez. Isso aconteceu por muitas razões. E a primeira é que, como membro da Câmara dos Lordes, como membro da Câmara não eletiva, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia fazer parte do gabinete como secretária de Estado do Desenvolvimento Internacional, que era uma função que abrangia todas as áreas de interesse. E por isso foram necessários alguns dias para que a ficha caísse e para eu me acostumar com essa realidade.
E uma parte curiosa disso foi a quantidade de pessoas que vieram até mim e me disseram que eu havia feito história e que aquilo era algo inédito. Patrícia Scotland e eu ingressamos nessa Câmara em 1997, praticamente no mesmo momento. Nós fomos as primeiras mulheres negras a integrar essa Câmara, porém eu fui empossada um pouco antes dela. E é preciso passar por uma cerimônia quando se chega aqui. É nesse aspecto que eu fiz história. A primeira vez em que eu me levantei para falar na tribuna em prol do governo foi como uma mulher negra a fazer isso na Câmara dos Lordes. E foi assim que eu soube disso. Você não reagiu dizendo uau? Sim, eu disse isso, porém, eu percebi a relevância histórica desse momento. E apenas depois, em razão de eu estar focada na questão mais imediata. Naquele mesmo dia, eu iria fazer uma viagem à África do Sul, como membro do gabinete. Eu era ministra do exterior e tínhamos muitos compromissos, até que eu recebi um telefonema me chamando para um encontro com o primeiro-ministro. Eu não fazia ideia do que se tratava. Eu entrei no número 10 da Rua Downing como ministra no exterior e saí de lá como membro do gabinete e secretária de Estado do Desenvolvimento Internacional. Eu me mudei de repartição do exterior para a repartição do desenvolvimento em cerca de 1 hora. É necessário dar início ao seu novo trabalho e estar totalmente focada nele. O momento para saborear a ocasião precisa ficar para depois. Os meus pais ficaram muito contentes. A minha irmã insistiu em convidar alguns familiares aquela noite. E então eu dei um pulo lá e fiquei alguns momentos e logo parti. E eu só fui dar conta da importância daquilo muito depois. O que aconteceu quando eu vim para cá, e que foi algo motivado por circunstâncias trágicas. Lord William de Mostyn, o nosso líder na Câmara, havia morrido subitamente. Ele era uma pessoa muito amada e respeitada. Nós todos estávamos sentindo a dor da sua perda. E depois disso, eu fui indicada para o cargo e em 1 hora e 15 minutos, eu já havia me mudado da repartição de desenvolvimento para a Câmara dos Lordes. E eu precisei me despedir da minha antiga equipe e também tive que vir até aqui. Tive que lidar com as minhas emoções em relação ao luto por causa daquela morte. Então, tudo isso leva um tempo para perceber sozinha o quão importante era tudo aquilo. Por que você nunca concorreu em uma eleição? Você nunca enfrentou esse tipo de disputa, não é? Não, desde que tudo começou, primeiro na escola e depois na universidade, eu sempre estive envolvida em minhas causas, mas sempre fora do governo, tentando trazer alguma mudança para as instituições. E foi então que eu precisei tomar uma grande decisão, justamente após terminar o meu treinamento na universidade. E as escolhas eram ou ir para o meio acadêmico, algo que eu definitivamente não gostaria de fazer, pois o que eu queria mesmo era arranjar um emprego e ter experiência. Você buscava ação. Eu queria algo mais atuante, ao invés do meio acadêmico. E foi por isso que eu tive de decidir onde eu ia morar. Eu queria voltar para Londres, e naquela época eu morava em Birmingham. E me candidatei para um trabalho no governo local, o qual tive sorte de conseguir. E, de certa forma, eu pude continuar realizando as minhas campanhas, pois no governo local, eu trabalhei inicialmente como conselheira de relações raciais, tentando trazer mudanças àquela organização e abordando questões mais amplas de raça e igualdade enquanto eu integrava a equipe. E, em seguida, eu trabalhei como conselheira de igualdade para mulheres. Eu não sabia, naquele momento, se eu gostaria de fazer parte do conselho ou... Mas você sempre militou pelos trabalhistas. Sim, eu sempre estive envolvida no trabalho e também na luta pela justiça e pela igualdade. Porém, disputar uma vaga no parlamento nunca passou pela minha cabeça. Mas eles
As lideranças do Partido Trabalhista não buscaram você Eles, por ser uma mulher negra, inteligente, bem-sucedida e jovem? eles foram até mim. E isso aconteceu antes das eleições de 1997. E foi para me oferecer uma potencial candidatura ao parlamento, mas eu disse não. Por quê? Foi porque eu achava que poderia conquistar mais, tentando mudar o sistema, só que do lado de fora. E, no entanto, uma nova oportunidade para trabalhar nesse setor surgiu em 1997 e eu pensei melhor. Como foi essa oferta? Você recebeu um telefonema do primeiro-ministro? Eu recebi um telefonema. Um telefonema não do primeiro-ministro, mas do gabinete dele. Eu estava na África do Sul, realizando muitos trabalhos por lá, em parceria com o governo sul-africano. Eu estava em Joanesburgo quando eu recebi uma mensagem dizendo que alguém, no número 10, gostaria de falar comigo. E eu achei que era algo relacionado a alguma possibilidade de eu conhecer alguém que estava sendo considerado para algum cargo. Foi precisamente isso que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Disseram-me que o primeiro-ministro queria saber se eu estava preparada para ingressar na Câmara dos Lordes. Eu perguntei quanto tempo tinha para pensar a respeito e me disseram que eu teria até o fim de semana. Então eu pensei e considerei inúmeros aspectos. E, em primeiro lugar, não haviam mulheres negras aqui. E eu também sabia que seria difícil conciliar o meu trabalho com a minha presença aqui. E o que acontece é que o governo não estava engajado em pautas realmente importantes, como a dos direitos humanos, as quais eu poderia apoiar nessa nova posição. Você já teve a impressão de que poderia ser usada apenas como uma amostra de representatividade? Um símbolo que o governo local quer deixar à mostra? Eu nunca pensei dessa forma. Essa é uma questão problemática, pois quando eu observo a minha carreira, eu vejo que estive em muitas posições onde eu fui a primeira a fazer algo. Eu sempre digo que quando algo precisa ser feito, alguém sempre será o primeiro a fazer aquilo. Eu não quero ter um rótulo fixado a mim apenas por ser a primeira a fazer algo. E você fica ressentida por isso? Eu não fico ressentida por ocupar essa posição. Eu sei que sou alguém que tem trabalhado duro em sua carreira, sei que consigo fazer algumas coisas muito bem, e em nenhum momento eu tive a sensação de que estava atuando em algo de maneira simbólica. Então, você pode dizer que eu sou convencida demais. Porém, é assim que eu me sinto. Eu realmente acredito que quando se é uma mulher negra, você frequentemente tem a sensação de que não merece o que tem, porque você é o primeiro ou um dos poucos a conquistarem isso. E nós não deveríamos estar olhando para as pessoas, nós deveríamos estar olhando para o nosso sistema que não é flexível o bastante, não é aberto o bastante. Quantos representantes de grupos minoritários existem no parlamento inglês, na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lordes? Aqui, na Câmara dos Lordes, nós não fazemos cálculos em relação à representação de minorias étnicas. O número de mulheres na Câmara dos Lordes é de menos de 17%. Um número muito pequeno. E na Câmara dos Comuns, nós temos visto os números caírem um pouco em relação à representatividade feminina. Em 1997, nós tivemos uma alta com a eleição de 101 mulheres no Parlamento dos Trabalhistas, além de mulheres eleitas por outros partidos em um parlamento com mais de 650 Porém, a assentos. tendência é de A queda. tendência é de queda. Já em relação à representatividade das minorias étnicas, nós temos na Câmara dos Lordes uma mulher e um homem muçulmano ocupando assentos dos trabalhistas. Nós temos pares de descendência indiana, bengali,
e paquistanesa, porém os números são ínfimos. Nós não somos um número relevante. E o mesmo acontece na Câmara dos Comuns. Nós temos muito trabalho a fazer para refletir o crescimento da diversidade na Inglaterra, nas instituições políticas. Você acredita que, em comparação a outros países europeus, a Inglaterra está caminhando na direção certa ou está defasada? É difícil dizer. Uma das coisas que tentamos fazer, e que é algo trabalhoso de se fazer, é equilibrar as nossas ações em relação ao processo de migração e a resolução de problemas relacionados à imigração. A concessão de asilo, que é um dos grandes problemas para nós como país. Mas também há uma terceira questão, que é a construção de uma coesão comunitária. E nós temos visto recentemente, especialmente em relação às ações do Reino Unido no Iraque, as ações globais contra o terrorismo, etc., o surgimento de uma grande divisão entre as comunidades islâmicas no Reino Unido e as demais comunidades. Isso é algo que nós, como um governo, temos levado muito a sério. Pois, ao mesmo tempo que dissemos e acreditamos com veemência que não se pode envolver toda a população islâmica em uma guerra contra o terror, é preciso levar em conta o que as pessoas sentem vivendo nas comunidades em que elas vivem. E, portanto, construir uma comunidade coesa e garantir que as comunidades islâmicas não sintam que se tornaram alvos, seja pela forma como a imprensa representa essas comunidades ou pela linguagem que algumas pessoas utilizam, é uma missão realmente muito importante para nós. Você sempre foi leal a Tony Blair e ele é um primeiro-ministro que está claramente atuando na sua promoção. O que você tem a dizer sobre o declínio da popularidade dele durante a guerra do Iraque? Você acha que Tony Blair ainda tem chances de vencer a próxima eleição? Algo que, sem dúvidas, seria um feito histórico? Sim, sim, eu acredito que esse seria um terceiro mandato histórico. Um dos aspectos mais marcantes de Tony Blair e desse governo tem sido, de fato, a coragem. Existiram muitos caminhos mais fáceis que poderíamos ter trilhado para preservar nossa aprovação. Porém, eles não teriam solucionado os problemas que precisávamos solucionar nesse país. E uma das coisas que eu admiro em Tony Blair, tanto como líder do Partido Trabalhista quanto como primeiro-ministro, é que ele é uma pessoa que não se esquiva da tomada de decisão difícil. Ele tem se mostrado uma ótima liderança nessas situações. E na questão do Iraque, que quase adentrava as minhas competências como ministra do Exterior, ele teve de tomar a difícil decisão, como primeiro-ministro, de levar este país à guerra. Especialmente quando sua aprovação popular está caindo. Especialmente quando a opinião pública é tão intensa e tão polarizante na população e também dentro do parlamento. Eu não estou falando apenas da agenda internacional, eu também estou falando da agenda interna. E se olharmos para o que está acontecendo, não apenas nos países da Europa, mas também ao redor do globo, veremos que os serviços públicos, tanto no tópico do financiamento dos serviços públicos, quanto na expansão da oferta de serviços públicos em áreas como a saúde e educação, estão exigindo cada vez mais a colaboração da população em idade laboral para compensar o crescimento da população mais velha. Nós precisamos modificar nossos serviços públicos. Precisamos encontrar uma nova forma de pagar por eles e precisamos combater esse problema de frente. Essa não é
uma questão popular. É difícil encontrar um ponto de equilíbrio, porém ela trará benefícios ao país a longo prazo. E é claro que eu quero que o Partido Trabalhista continue vencendo as eleições. Eu quero que tenhamos um terceiro mandato histórico, porém, isso implica na nossa responsabilidade de explicar ao povo britânico o porquê de termos adotado a perspectiva de longo prazo que adotamos e demonstrar impactos. Seria bem mais fácil para um governo atuar em áreas em que causem um impacto imediato e esquecer do longo prazo. Nós estamos tentando fazer ambos, e a gestão de Gordon Brown na economia durante os últimos 6 anos tem nos ajudado nisso. Você se sente desconfortável de alguma forma? Ou você está orgulhosa de fazer parte desse governo? Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse governo e acredito que o povo se esquece de algumas coisas. Existe uma responsabilidade coletiva no governo e eu me preocupo muito com isso e acredito nessa responsabilidade com muita paixão. As pessoas acreditam que por haver uma responsabilidade coletiva no governo, não existem divergências entre os integrantes do governo. É claro que há, porém, eu tenho orgulho de fazer parte do governo trabalhista. É nisso que eu acredito. Eu não quero a volta do governo conservador no Reino Unido. Obviamente, existem os caprichos na política e em algum momento teremos a volta do governo conservador. Porém, não é isso que eu quero que aconteça na próxima eleição. Baronesa Amos, muito obrigada. Muito obrigada.